חלק שתציין בבקשה לתת את בעברית שלך? אל תעלם אותי, אל תעלם. זוהי עונת ציד, הטרף הוא עוד בית של יונה המנסה לשרוד תחת שלטון העית. Então a gente está começando aqui mais um programa da TV Palestina Livre. Estamos entrevistando agora o Alexandre Bento, que representa a CUT nesse processo de organização, e é sobre isso que a gente quer conversar com ele. Desde o início, Alexandre, a CUT se envolveu, se empenhou grandemente em não só se envolver com esse fórum, como em atuar na gestão, na organização, na construção direta deste evento. Por que a CUT achou este evento importante para a sua agenda institucional e política? Acho que primeiro eu quero agradecer o trabalho de vocês, a dedicação de vocês em estar registrando, de estar superando todas as dificuldades para quebrar esse muro que é o bloqueio da informação, o bloqueio da mídia, que nos impede de levar a nossa verdade, a nossa versão dos fatos, a versão dos trabalhadores, dos movimentos sociais, sobre o que acontece no mundo. Então acho que o trabalho de vocês neste fórum e em todos os outros que já passaram, ele tem sido fundamental e tem sido a ferramenta possível para que a gente possa ser ouvido, agora com as novas tecnologias, assistido também em vários idiomas, em vários locais do mundo. Então acho que o trabalho voluntário, militante, que o grupo da comunicação fez neste, tem feito em outros fóruns, de alguma maneira, Rita, ele exemplifica ou simboliza o que foi a construção do próprio fórum, que é a determinação, a teimosia de enfrentar todos os desafios, de mesmo quando muitos não acreditavam que era possível, nós seguimos com muita paciência, com muito diálogo, porque acreditamos que era possível fazer este fórum. A CUT tem na sua estratégia de ação a articulação da luta imediata, que é a luta por salário, por melhores salários, melhores condições de trabalho e tal, com as lutas gerais, os temas gerais, como as políticas públicas de saúde, educação e tal. E dentro das políticas gerais está a ação internacional da CUT, a solidariedade internacional da classe trabalhadora, que no nosso ponto de vista ela merece e tem nos cobrado e tem merecido essa dedicação e esse esforço. Então, o nosso compromisso em estar construindo, nos dedicando para este fórum é justamente para trazer e complementar a nossa estratégia enquanto central sindical da luta geral, a solidariedade com os povos. E aí entra o eixo da autodeterminação, a defesa dos direitos humanos, das liberdades. Então a gente entende que sem isso a organização sindical, a organização dos trabalhadores, a melhora dos direitos, a melhora das condições, ela não vem em condições de guerra, de pobreza extrema, de opressão extrema. Então, muitas vezes, para se ter condições melhores, é fundamental que tenha questões básicas, uma democracia com igualdade de condições, um Estado transparente, democrático. Então, países, povos que têm dificuldade em serem reconhecidos, em construírem a sua estrutura estatal, a sua organização política, social, sem isso não há vida, nem nos tempos clássicos, muito menos agora no tempo contemporâneo. E o capital, ele utiliza das ferramentas das guerras, ele se utiliza dos conflitos, ele se utiliza de alimentar diferenças entre os povos, porque assim ele consegue dominar
de maneira mais eficiente. Então, o que acontece no continente africano, o que acontece no Oriente Médio, o que acontece em vizinhos nossos aqui, como no Paraguai, na nossa avaliação é a estratégia do capital em alimentar diferenças internas para poder explorar e obter o ganho que ele pretende. Então, a nossa luta pela solidariedade à Palestina, ela se resume na luta pela superação do modelo capitalista, do modelo do neoliberalismo que está em vigor no mundo e que não atende às necessidades e os desejos dos trabalhadores. Então, mas Alexandre, essa luta específica da Palestina, ela parece enfrentar um tipo de resistência particular, não só do enfrentamento do sistema capitalista como um todo, mas durante a construção desse fórum foi possível sentir uma série de dificuldades do ponto de vista de viabilizar. Você esteve respondendo pela CUT, pela secretaria deste evento, esteve lidando direto com o esforço para viabilizar a vinda de conferencistas, recursos, espaços, e até pela imprensa foi possível perceber que as dificuldades iam se colocando nessa caminhada. Que dificuldades foram essas e como você avalia esses empecilhos na construção de um fórum com esse tema? A solidariedade com a Palestina, ela vive um momento novo. Até os anos 80, 90, as ações de solidariedade com o povo palestino, elas se resumiam em campanhas por arrecadar medicamentos, em campanhas por arrecadar material escolar, e elas se resumiam num aspecto bastante humanitário, a ajuda humanitária e o socorro imediato. A ideia de reunir as várias organizações que prestam a solidariedade ao povo palestino nos vários países do mundo e reuni-las num só tempo e espaço durante esses dias do fórum, ela desenhou e se apresentou como uma ideia com bastante potencial político, de denúncia. E eu acho que as resistências que nós encontramos, elas são do tamanho que os inimigos e os adversários que o povo palestino tem enfrentado, tem resistido nos últimos 65, 66 anos. Então, a nova solidariedade com a Palestina, eu gosto de chamar que ela significa fazer a luta contra o imperialismo, significa estar trabalhando contra os interesses das grandes potências imperialistas que no mundo hoje, sem dúvida alguma, se apresenta pelos interesses dos Estados Unidos, pelos interesses da Alemanha e de alguma forma a União Europeia, e que tem os seus tentáculos, tem os seus braços no mundo, todos que estudam um pouco sabem que Israel é o braço armado dos Estados Unidos no mundo árabe, assim como a Colômbia aqui na América Latina atua cumprindo interesses e ordens do imperialismo americano, assim como outros países na Europa atuam de acordo com os interesses das grandes potências na Europa, o que sofre lá a Grécia, o que tem sofrido outros povos ali, como é o conflito no Kurdistão, que tem interesses diretos do imperialismo europeu, como é o conflito no Saara Ocidental, ex-colônia espanhola, entregue ao rei de Marrocos ainda nos anos 70 e não tem o seu reconhecimento, o Saara Ocidental não tem o seu reconhecimento. Então, diferente de fazer um fórum pelo meio ambiente, que discuta o modelo de desenvolvimento, que pense um modelo diferente, esse é um tema que ele enfrenta interesses diretos, mas não tão claros.
Quando você discute a sustentabilidade, você passa a discutir mais propostas de como construir um mundo melhor, mais sustentável, como ter um modelo de desenvolvimento que gere desigualdade, que gere igualdade, que atenda o ser humano como um todo. Mas fazer um fórum de solidariedade à Palestina e dizer que nós queremos o reconhecimento da Palestina significa dizer que nós não estamos de acordo com os interesses de Israel, com os interesses dos Estados Unidos, né, e dos seus amigos. E eles têm, como eu falei, os seus tentáculos, as suas redes de contato dentro dos países. No Brasil tem os setores que entendem que a política do imperialismo americano ela está correta e deve prevalecer, que as ações ilegais que Israel comete contra o povo palestino, elas são justas e devem ser realizadas. Então, esses setores, eles trabalharam contra a realização deste fórum. Eu vi manchetes em um grande jornal aqui no Rio Grande do Sul dizendo que o nosso evento foi o maior ato de agressão ao Estado de Israel das últimas décadas. Né? Questionaram e tentaram desconstituir o nosso termo de referência, que é um documento feito a muitas mãos por organizações do mundo inteiro, proposto pelo Comitê Palestino, e que nós apoiamos e não recuamos uma vírgula sequer neste documento, porque entendemos que ele é justo, ele aponta as bases do que é a nova solidariedade com a Palestina, do que deve ser, no atual momento, a solidariedade com o povo palestino. Mas essas pressões e esses interesses chegaram de alguma forma a prejudicar o fórum, o resultado do que se pretendia? Como é que você avalia o fórum que se conseguiu construir e se alguma coisa deveria estar acontecendo aqui e foi prejudicada por essa ação? A lição que eu começo a tomar desse processo, já olhando os dias do evento realizado e olhando também o processo de preparação dele, Rita, é que nos afetou e nos afetou muito. Então, as lições que eu tenho tomado desse processo é que essa ação, esse boicote da comunidade sionista, a pressão contrária da comunidade e dos setores sionistas da comunidade israelense contra o fórum, eles nos afetaram no que diz respeito à infraestrutura do evento. Nós não podemos receber com o maior conforto os participantes internacionais do fórum, nós não podemos garantir as condições e o nosso desejo inicial de ter um evento com maior estrutura de shows, de espetáculos e tal. Agora, de alguma maneira, eu tenho que agradecer aqueles que lutaram contra este evento, porque eles nos deram a possibilidade de exercitar aquilo que nós temos de melhor e o que nós melhor sabemos fazer, que é a nossa militância política. Nós não somos empresas de eventos, nós não somos profissionais do marketing, nós somos ativistas políticos. Eu sou ex-sindicalista, sou militante político. Os movimentos sociais de mulheres, de trabalhadores, de jovens, de redes de comunicação, o que nós sabemos fazer de melhor é a nossa militância política, nosso ativismo político. E essa provocação, essa resistência, essa luta contrária fez a gente buscar dentro de nós aquilo que eu acho que nós temos de melhor. Então, aqueles que nos classificam, tentam criar o estigma daqueles que utilizam a barbinha, a camisa do Che Guevara e tentam nos ridicularizar, com essa a ação de tentar barrar esse fórum, eles conseguiram provocar o que nós temos de melhor, que é a nossa certeza ideológica, a certeza que nós não viemos nesse mundo só para fazer peso, que nós estamos nesse mundo para mudar alguma coisa. E eu estou muito feliz, muito convencido. Acho que o sucesso da marcha, o sucesso do diálogo construído, o sucesso dos acordos que nós conseguimos aprender
um com o outro, né? O Paulo Freire, né, o mestre Paulo Freire já falava para nós que sem diálogo não há mudança, né? E que o sectário de esquerda ele é tão conservador quanto um sectário de direita. E este processo do fórum, eu acho que ele mostra isso. Todos nós, em algum momento, tivemos que abrir mão de alguma coisa, principalmente agora na reta final. E foi essa sabedoria coletiva, popular, social, que os movimentos sociais possuem, que nos possibilitou isso. Todos nós abrimos mão de alguma coisa em algum momento para que os acordos pudessem ser possíveis. Abrimos mão, às vezes, de um horário da viagem, mudou a data da viagem, mudou as condições de realização de algum evento, mas nós não desistimos de fazer o evento, nós não desistimos de vir para fora. As pessoas vieram de ônibus, vieram de carona, ficaram na casa de um amigo, alguns não almoçaram, alguns só tomam um café da manhã reforçado e vão até a noite, mas eles estão se nutrindo e se alimentando da esperança, da necessidade de fazer algo por alguém que está numa situação dramática, numa situação pior, como é o povo palestino. Então acho que essa é a maior lição, e eu acho que isso serve de lição para muitos setores de dentro do Fórum Social Mundial que estão acostumados em promover grandes eventos, grandes shows e que acabam se esquecendo da militância política. Então, eu acho que o Fórum Social Mundial Palestina Livre e o aprendizado desse processo político, ele é um chamado à militância política. É possível fazer ações, é possível construir ações com base na militância política e sem fazer eventos milionários. O nosso evento não chegou à cifra, nem perto da cifra dos milhões. E quando a gente sabe que eventos anteriores passaram a cifra dos milhões. Eu acho que esse é um aprendizado que, quem sabe, chegou o momento de crise global, de falta de recursos para muitas ações, há muita concentração de riqueza em poucas mãos, né? Então acho que precisa recuperar essa ação militante, essa ação voluntária, essa ação dedicada que a gente sabe que é capaz de fazer, mas que muitas vezes acaba deixando de fazer porque as estruturas que são criadas por nós mesmos acabam nos acomodando, fazendo com que a gente se esqueça da luta, se esqueça de ir para a rua, se esqueça. Então acho que esta é a maior lição do processo, né? E é por isso que nós seguimos em frente. Queremos mais. Tá. Agora, Alexandre, uma coisa é o resultado da construção de um fórum, ele foi feito. A outra coisa é que esse fórum ele chama para a solidariedade internacional com o povo da Palestina, com o propósito de traçar estratégias de solidariedade, de ter alguma eficácia em contribuir de alguma forma para transformar a realidade da Palestina. Desse ponto de vista, o que este fórum trouxe? Como você sente que ele pode contribuir para que essa realidade mude? Quando se falava no início do fórum, né, vamos reunir organizações, entidades que durante muitos anos fazem pequenas ações pela Palestina, em defesa da Palestina, em vários lugares do mundo. Vamos reuni-los nos mesmos dias, no mesmo espaço e tempo, e fazer disso uma energia política tamanha que possa romper o bloqueio da informação, que possa fazer com que mais pessoas procurem se informar, entender o que acontece, o que é este conflito e de que forma que cada um pode estar atuando. Então, romper o muro da desinformação, né, e assim angariando mais apoios, juntando mais apoios para que a gente possa romper o muro de concreto que condenado, classificado como ilegal pela ONU, construído em território palestino, que impede, bloqueia e dificulta a vida do povo palestino. Então acho que essas são
ações que um objetivo principal, assim, que é fazer com que mais pessoas discutam. Eu fiquei maravilhado quando vejo nas ruas aqui de Porto Alegre, durante os dias do fórum, as pessoas caminhando com as ratas, né, os lenços palestinos pelas ruas, né? No espaço do fórum você pôde observar isso. Em algumas casas com a bandeirinha. Tenho certeza que, né, ao carregar um símbolo tão forte como esse, a pessoa, ela no mínimo, ela reflete um pouco, no mínimo ela busca entender melhor essa situação. Então acho que esse é o maior patrimônio. Agora tem as campanhas organizadas, tem as ações organizadas que os vários setores do fórum apresentaram nas conferências, apresentaram nas autogestionadas e que vão estar expressos numa grande e importante Assembleia de Movimentos Sociais, que é o ato de encerramento que encaminha e orienta, propõe ações para a solidariedade internacional dos movimentos sociais a nível global para o próximo ano, né? E aí tem muitas ações, desde das campanhas pelo boicote, desinvestimento e sanções às políticas do Estado de Israel, né, com base na experiência do que foi a luta contra o apartheid na África do Sul. Tamanha polêmica que essa campanha do boicote, desinvestimento e sanções gera, tamanho temor que ela gera para os interesses econômicos, militares de Israel, por si só eu já acho que vale a pena fazê-la, acho que vale a pena levá-la adiante, tamanha preocupação que gera neles, é sinal de que ela consegue atingir objetivos. Agora tem outras ações, o professor Emir Sader, numa reunião preparatória do fórum, ele falou que a melhor forma de entender a Palestina e prestar a solidariedade à Palestina é indo à Palestina. Então acho que os movimentos sociais, as entidades, as redes sociais que puderem organizar campanhas, caravanas que vão à Palestina e com a sua presença em solo palestino possam olhar, entender, sentir o cheiro, o calor do sol do deserto, também é uma forma expressiva e certamente muda a vida das pessoas, de quem está lá e de quem vai para lá, né?